Seu Roberto, vamos falar de ranking dos produtores de semente, porque nós sabemos que não são todas as regiões no Brasil que têm um clima favorável, um solo favorável, água favorável para produzir sementes de gramíneas. E, claro, de leguminosas também. Nós temos no Brasil pelo menos aí 5 ou 6 zonas ecológicas que são muito boas para produzir semente, né? Note que a gente não tem produção de semente perto do trópico, perto da linha do Equador. A produção de semente ela está limitada no intervalo entre a Bahia e praticamente o sul de São Paulo. Então, nessa zona é a melhor zona ecológica. E dentro dessa melhor zona, se você olhar, é uma faixa, né? Vamos falar da Bahia até o estado de São Paulo. Se você pegar dentro dessa zona, considerando que o Brasil é muito maior do que isso, essa é a melhor zona para produzir semente. E dentro dessa melhor zona para produzir semente, nós temos também diferenças entre elas. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se você for, nós temos zonas no Brasil onde nós temos altitudes ao redor de 1.000 metros. Essas são as melhores zonas, aparentemente, para se produzir semente de braquiária. O pânico já é menos exigente. Você pode produzir sementes de pânico em zonas que podem estar ao redor de 500 metros, 400 metros de altitude. Essa é a grande diferença. E você tem também diferenças de comportamento com respeito à velocidade de germinação, velocidade de emergência entre algumas zonas. Então o produtor, quando vai comprar, o produtor já, normalmente ele conhece isso. O pecuarista, ele conhece aonde estão as zonas boas de produção. E normalmente ele faz a eleição dele de empresas que estão produzindo semente nessas zonas de produção. É uma coisa curiosa. Por que o Brasil é o maior exportador do mundo em sementes de pastagem? Porque exatamente nesta faixa que eu acabei de me referir agora é onde se produz a melhor semente. E quem consome semente de pastagem? América Latina inteira, se você for olhar do México até o norte da Argentina, é uma faixa extremamente grande que se consome semente. Mas produzir semente é só nessa pequena zona que eu me referi antes. Bom, um outro detalhe que a gente observa é quanto à questão da legislação. O país, o Brasil, tem uma legislação com um percentual de pureza, de valor cultural, e isso tem a ver diretamente com o custo de produção e o custo também para o produtor. E isso interfere diretamente no resultado. Sem dúvida. Veja, nós temos evoluído ao longo do tempo, né? Muitas pessoas dizem que essa evolução está demorando muito tempo. Mas a gente começou há muito tempo atrás a utilizar sementes de pastagem em volumes muito grandes. Tem um livro muito interessante chamado Guia do Fazendeiro. Eu não me lembro agora o nome do autor, mas esse livro me marcou do meu curso de agronomia, porque lá dentro você vai encontrar uma recomendação onde ele diz que para rênia rufa, capim-jaraguá, você tem que usar 100 quilos por hectare. 100 quilos por hectare. Por quê? Porque nessa época, seguramente, você não tinha semente com pureza, você não falava nem em pureza, né? Ou seja, era uma semente completamente... ou seja, não foi uma semente selecionada, classificada. Então era uma semente cheia de impurezas, você usava 100 quilos por hectare. Muito bem. Hoje, nós oferecemos sementes a alguns produtores que você, com 3 a 4 quilos, 3 quilos por hectare, você semeia um hectare. Então nós estamos falando de 100 para 3. Por que isso? Primeiro, claro, evidentemente que nós aprimoramos os processos de produção de semente e de processamento da semente a ponto de fazer uma semente completamente pura, uma semente com 97, 98% de pureza. Obviamente, eu estou usando a mesma quantidade de sementes por hectare que usava quando usava lá atrás com 100 quilos por hectare, porque antes lá talvez você tinha 3% de pureza, algo assim. Então, o que acontece? Nós fomos ao longo do tempo. As regras e normas também foram avançando ao longo do tempo. Hoje ainda a gente usa uma semente com muito baixo, o mercado brasileiro consome semente ainda com valor cultural muito baixo, com purezas muito baixas. O que significa quando você está transportando pureza muito baixa? Você está transportando material inerte, você não está transportando semente. O frete não é uma coisa custosa no Brasil? É muito custosa no Brasil. As máquinas de antigamente eram máquinas que você precisava jogar 20 kg por hectare, 30 kg por hectare. Não existiam máquinas que você conseguisse fazer uma regulagem para jogar 5 kg por hectare. Eram muito difíceis.
é difícil de encontrar. Hoje nós já temos. Então, o que nós estamos vendo? Uma evolução gradativa, né, ao longo do tempo, onde cada vez mais nós estamos usando produto de melhor qualidade, em detrimento a produtos de baixa qualidade. Até porque, qual é a diferença entre um produto de alta qualidade e de alta pureza? É a pureza do material. O que é pureza? Você está comprando 1 quilo de sementes, você está comprando 1 quilo de sementes. Quando você compra 1 quilo de sementes de produto de muito baixa pureza, você está comprando às vezes 200 gramas de semente e você está comprando 800 gramas de todo o resto de material inerte. O que é material inerte? Casca de semente, talo de semente, torrão, solo, resto de outras culturas, pedaço de outra coisa. Então você está, na verdade, comprando, transportando e levando para sua fazenda um monte de lixo. Na verdade, não é mais do que lixo. Ou material orgânico, que em teoria não tem o valor que você paga ou não representa o valor correto do que você está pagando. E o detalhe fundamental, o detalhe mais marcante de tudo isso. Quando você compra uma semente de baixa pureza, você está correndo um risco de estar comprando sementes de plantas daninhas. Né? Aí nós temos também, dentro do processo de produção de sementes, você tem algumas sementes de planta daninha que você não consegue fazer separação dela num processamento dentro de uma usina de sementes. A única forma de você garantir a integridade dessa semente é você fazer com que no campo você não tenha contaminação. No campo. Porque você depois vai fazer a colheita e nada mais vai fazer dentro de uma usina de sementes do que melhorar a pureza dela com os equipamentos que você tem disponíveis no Brasil. Agora, algumas delas são tão parecidas com a semente da pastagem que você está trabalhando que é impossível a separação. Então, quando você compra um material de baixa pureza, você está correndo um risco muito grande de estar comprando sementes de plantas daninhas que te custa tão caro eliminar de uma propriedade. E se você for ver, o pasto degradado nada mais é do que, no primeiro momento, o pisoteio excessivo do gado, e no segundo momento, naquele local, vai nascer uma planta daninha, que vai se multiplicar, que vai colocar suas sementes, suas flores, suas sementes, e que vai, em um período de tempo muito curto, degradar completamente, que você vai ser obrigado a preparar novamente o solo.